Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para continuidade das nossas aulas de física aqui no Acertos Poteiros com o Enem. E hoje a gente vai trabalhar uma matéria do segundo ano do ensino médio, óptica geométrica, né? Que é fundamental por conta de que nessa matéria, nessa parte da matéria, a gente estuda os fenômenos luminosos, né? Hoje em dia a gente lida muito com câmera fotográfica, a situação de análise até de uma transmissão, como está sendo feita agora, uma filmagem, né? Essas situações são necessárias, é necessário que a gente entenda dos fenômenos luminosos para poder entender essas situações. E para começar, como sempre, a gente começa com a parte de definições, né? Vamos ver algumas definições antes de a gente entrar na parte mais prática mesmo. Acompanhe o slide. O que vem a ser óptica geométrica? Óptica geométrica é o ramo da física que estuda os fenômenos relativos à luz. Todos os fenômenos que envolvem luz são parte da óptica geométrica. A óptica geométrica ela é formada desses dois termos, né? Óptica, em termos de nome, óptica, geométrica, onde essa parte óptica a gente vai falar mesmo da relação da luz, e a parte geométrica porque para a gente poder mostrar como a luz se comporta e o que ela traz para nós de benefício, a gente precisa tratá-la de uma forma matemática e geometria é a melhor forma nesse aspecto. Então a gente vai, daqui a pouco inclusive, na nossa sequência aqui, já tratar de geometria, porque é fundamental que a gente consiga aliar a parte matemática com a parte do fenômeno para poder entender como que funciona algumas situações, ok? Na sequência, a óptica geométrica ela funciona segundo alguns princípios. Sempre que um fenômeno óptico estiver acontecendo, esses princípios têm que ser obedecidos. Os princípios são propagação retilínea da luz, independência dos raios de luz e reversibilidade dos raios de luz. A propagação retilínea é o que explica por que a gente tem a sucessão de dias e noites, por que a gente tem as sombras, porque a luz sempre caminha em linha reta. Por conta disso, ela acaba formando sombras, e essas sombras, por isso que eu disse que a gente vai trabalhar geometria dentro da óptica, porque através da geometria a gente vai conseguir calcular sombras, e a parte matemática aí é fundamental. Quando fala que a luz é independente, é que se por acaso eu tiver duas lanternas na mão, cada uma com um feixe colorido, cores diferentes, um feixe vermelho e outro feixe azul. Quando eu ligo as duas lanternas, os dois feixes eles se cruzam como se um não existisse em relação ao outro. Eles não se interferem. Os raios luminosos, eles acabam passando um dentro do outro, como se o outro não existisse. Isso quer dizer que eles são independentes. E em terceiro lugar, né, o terceiro princípio, é que a luz ela é reversível, ou seja, se ela caminha até um obstáculo, bate e volta, esse caminho de ida e volta pode ser feito igualmente. A reversibilidade mostra essa situação de o caminho da luz ir e voltar, né, ser igual. Isso é o que explica, muitas vezes, na situação de você olhar um objeto frente a um espelho plano, por exemplo, que é um espelho mais comum que a gente tem em casa, e a gente perceber que o lado direito do objeto vira lado direito, o lado direito do objeto vira lado esquerdo da imagem. É a situação essa mudança de lado, que a gente chama de reversão, é em virtude desse princípio que a óptica geométrica obedece, certo? Nessa situação, já trabalhando um desses princípios, que é o da propagação retilínea, a gente já vai até jogar um exemplo para a gente ver como que isso é tratado, certo? Acompanhe aí. Primeira aplicação. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir 2 pontos. Então, a questão pede para a gente fazer uma análise matemática de uma situação normal do dia a dia, de geração de sombra. Acompanha no visual aqui a ideia proposta pela questão. Você tem lá um poste, né? Um poste tem uma determinada altura, a pessoa tem 1,80 m e a sombra projetada dessa pessoa tem 60 centímetros, 0,6 metros. A sombra projetada do poste tem 2 metros. Nessa primeira situação, a gente não tem o valor da altura do poste. Mas, por uma semelhança de triângulos, você percebe aqui a parte da matemática sendo bem simples, a gente pode mostrar que a altura do poste está para a altura da pessoa, como o tamanho da sombra do poste está para o tamanho da sombra da pessoa.
fazendo uma regra de 3 simples, a gente encontra a altura do poste. Ou seja, semelhança de triângulos baseado na propagação retilínea da luz, já que as sombras são proporcionais em função dessa propagação retilínea. Bom, mas a questão propõe que, em determinada hora do dia, após essa situação, né, a sombra da pessoa muda de tamanho. Ele quer a sombra do poste, perdão. Ele quer saber qual vai ser o tamanho da sombra da pessoa. Então, no visual novamente, sendo que a altura do poste que a gente já calculou anteriormente não vai alterar, meio metro diminuindo a altura do poste, o que vai fazer em relação à altura, ou melhor, o tamanho, meio metro em relação à sombra do poste, o que vai acontecer em relação à sombra da pessoa? Então, novamente, a gente cai na mesma situação, continua sendo uma semelhança de triângulos, só que agora a incógnita vem ser a sombra, o tamanho da sombra da pessoa. Uma regra de 3 novamente, e de uma maneira bem simples sai ali 45 centímetros, 0,45 metros. Então, a situação envolve geometria simples, né? Fazer uma simples semelhança de triângulos e muitas vezes, né, a parte geométrica é alicerçada em cima dessa semelhança de triângulos simples, tá certo? Em função da luz se propagar em linha reta. Então, essa ideia do princípio obedecido aí faz com que a gente tenha uma gama bastante grande de aplicações. Essa é uma delas somente, certo? Continuando, a gente vai já especificar os chamados fenômenos ópticos, onde um deles, que é talvez o mais conhecido, é o fenômeno da reflexão, onde a luz simplesmente vai, bate num obstáculo, sai de uma fonte, bate no obstáculo e retorna para o meio de propagação, né? A gente costuma trabalhar a reflexão para estudar os espelhos. Bom, quando você, na outra aula, na parte ondulatória, viu lá o fenômeno de reflexão de ondas, né, você viu que a parte da definição era muito parecida com essa. A onda sai de uma fonte, bate num obstáculo e retorna, era o eco. Agora, com a luz, é a mesma coisa, porque luz é uma onda também, é um tipo de onda. Então, a luz vai, bate no obstáculo, retorna. Bate em mim e retorna, bate no espelho e retorna. Ou seja, nos materiais que a luz não consegue atravessar, os materiais que não são transparentes, ela não tem outra forma a não ser bater no obstáculo e voltar. Isso é reflexão, certo? Um espelho é a parte mais, é o apetrecho mais importante que a gente destaca em relação a essa situação. A gente só consegue estudar os espelhos a partir da ideia da reflexão, certo? Quando a gente fala de espelhos especificamente, a gente tem 2 tipos de espelhos. A gente tem os espelhos mais comuns, esses nossos diários, do dia a dia, que são os espelhos planos. E a gente tem os chamados espelhos esféricos, aqueles curvos, que geralmente a gente tem uma diferença bem fácil de perceber, porque enquanto os espelhos planos geram imagens que são exatas cópias dos originais, dos objetos, os esféricos podem mudar a forma da imagem. Quando a gente trata de formação de imagem em espelho plano, a situação acaba sendo bem simples, porque veja aí. Essa figura que apareceu aí é a figura tradicional de espelho plano. É uma linha reta com os risquinhos nas suas extremidades, onde essa parte dos risquinhos são as costas do espelho. A outra parte é a parte reflexiva que vai fazer a formação da imagem. Se eu colocar um objeto frente a um espelho plano, esse objeto estando a uma determinada distância, por exemplo, aí eu coloquei 5 centímetros, e esse objeto tendo uma certa altura, por exemplo, aí 3 centímetros, o espelho plano vai formar uma imagem que é exatamente igual em termos das suas distâncias, em termos de sua altura. A gente acaba chamando isso de simetria. Olha para cá, por favor. Você vê que a imagem, ela trocou o lado. Enquanto essa aqui é a letra F, que a gente normalmente consegue identificar, a imagem do outro lado, a gente chama de imagem especular, ela trocou lado. Ela fez uma coisa que muitas vezes as pessoas chamam de inversão. Ela inverteu. Mas, na verdade, em física da óptica aqui, inversão é ficar de ponta cabeça. Aqui só trocou lateral, ela reverteu. É uma palavra diferente, tem outro sentido. Então, a reversão é própria dos espelhos de maneira geral. Espelho plano é fácil a gente perceber isso, né? Todo objeto colocado na frente do espelho plano existe a reversão. A esquerda troca pela direita, a direita troca pela esquerda. Cuidado com essa palavra inversão, que é muito atribuído aqui, mas na verdade é uma reversão, certo? Outra ideia aqui
é que a simetria acontece. O que é simetria? São coisas iguais, né? Simetria tem a conotação de ser igual, a coisa que tem igualdade. Então, o objeto, estando a uma certa distância e tendo uma certa altura, faz com que a sua imagem repita exatamente a mesma coisa lá do outro lado do espelho. Ou seja, isso a gente chama de simetria. Isso só acontece no espelho plano. Nos espelhos esféricos, essa situação não se repete. Tá certo? Bom, coloquei esse slide aí mais para a gente novamente reforçar a ideia, para a gente ter atenção. Em um espelho plano, a imagem tem as mesmas características do objeto. Isso chama-se simetria. A não ser pela reversão, a troca do esquerdo pelo direito. Mas das outras características é tudo igual. Bom, quando a gente fala em espelho esférico, por sua vez, a gente tem dois tipos de espelhos esféricos. A gente tem os chamados espelhos côncavos e os chamados espelhos convexos. Aqui, na figura aqui, na animação, a gente percebe a diferença dos dois tipos de espelho. Enquanto esse espelho chamado côncavo, ele brilha pela parte de dentro, imagina uma colher, né? A parte de dentro da colher é a parte côncava da colher. Então, um raio de luz que bate dentro dessa colher reflete na parte da frente da colher também. Então, essa parte fechada da colher faz com que os raios acabam se cruzando na frente da própria colher. No caso do espelho plano, o espelho côncavo, fecham na frente e esses raios, ao se fechar, né, dão a característica do espelho ser côncavo, de fechar num ponto. Agora, em contrapartida, os espelhos chamados convexos, aqueles que a parte brilhante, a parte de fora, a parte de trás da colher, por exemplo, né, nessa situação a luz bate e ela não consegue, diferente do espelho côncavo, fechar num ponto. Ela abre por conta até da geometria da superfície. Então, nesse caso aqui, a gente diz que a luz diverge a partir de um ponto. E nesse caso aqui, a luz converge para um ponto. Essa é a diferença dos dois tipos de espelho. No nosso dia a dia, a gente acaba até mais trabalhando com espelho convexo. Você vê espelho convexo em fundo de ônibus, em loja de conveniência, né? Em saída de prédio, em estacionamentos. Por quê? Porque é um espelho que ajuda muito a gente na ampliação de um campo visual. Até a questão que a gente vai analisar vai falar um pouco sobre isso, certo? São os dois tipos de espelhos esféricos que a gente tem. Bom, para a gente falar de formação de imagem nos espelhos esféricos, como a gente aqui não dispõe de muito tempo, eu optei por mostrar uma animação de como as imagens aparecem no espelho esférico, côncavo e convexo, né? De modo a mostrar que simetria não acontece na maioria das situações. Aqui, ó, eu tenho um objeto na frente de um espelho côncavo. Você vê que ao movimentar o objeto na frente do espelho, a imagem ela também se movimenta e muda de características. Enquanto em alguma situação eu tenho uma imagem que é essa preta aqui, né, a seta preta, tendo um tamanho menor do que o objeto, tem outra situação que ela fica maior. Ou seja, dependendo da posição do objeto na frente do espelho, a gente tem uma posição diferente da imagem, característica diferente da imagem também. Chegando até fazer a imagem que, nessa situação, ela é de ponta cabeça, ficar direita. Quando a imagem fica do outro lado do espelho, ela passa a ser direita. Isso aqui é um espelho côncavo. Agora, se eu trocar o tipo de espelho, esse espelho eu quero falar um pouco mais, que é o espelho que a gente mais vê no nosso dia a dia, o espelho convexo, a gente vê que um objeto na frente do espelho convexo sempre forma uma imagem menor. Tá vendo que a imagem verde ela sempre é menor do que o original. Ela nunca consegue ficar maior. Essa é uma situação que a gente, inclusive, vai colocar na questão que a gente vai trabalhar. Imagem em espelho esférico é sempre direita e menor, certo? É uma situação que a gente vai se deparar daqui a pouco na questão. E está aí a questão, a aplicação. Acompanha lá. Os espelhos retrovisores, que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que a real. Esse tipo de espelho, que é o chamado convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo e assim o espelho da direita fica muito distante dos olhos do condutor. Sabe-se que em um espelho convexo a imagem formada está mais próxima do espelho do que este está do objeto, o que parece entrar em conflito com a informação apresentada no texto. Essa aparente contradição é explicada pelo fato de... Então,
qual é a situação da questão, né? Fala de um espelho convexo, em que você olhando para o espelho, no caso do carro, lhe dá a impressão da imagem estar mais afastada, né? E menor. Isso é um fato que acontece em virtude do campo de visão que aumentou. Então a gente usa um espelho convexo num carro, por exemplo, para poder visualizar mais espaço, por exemplo, da traseira do carro, na hora de fazer uma ultrapassagem, de olhar uma lateral, né, um outro carro que vem da lateral, a gente amplia o campo visual e consegue visualizar melhor. Só que isso tem um problema. Essa ampliação do campo visual faz com que os objetos, ou melhor, as imagens, fiquem menores. Então a questão está falando que essa discrepância de que, apesar da imagem no espelho convexo aparecer mais perto do espelho, a gente tem a impressão dela ficar menor. Ele quer saber o que explica isso. Letra A fala: a imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o objeto. Essa situação, ela é verdadeira, mas ela não explica a ideia proposta na questão. A imagem, sim, ela, quando é captada pelo olho, ela é projetada na retina, que é o fundo do olho. Bem no fundo do olho tem a retina onde a gente vai receber a imagem que vem de qualquer objeto. E essa imagem é projetada, é menor e é invertida. Ela fica lá no fundo do olho. Mas não é isso que explica a situação da discrepância entre você imaginar que a imagem no espelho convexo é mais próxima do espelho sempre, mas, no entanto, ela parecer sempre menor para a gente, né? Letra B. A velocidade do automóvel afetar a percepção da distância. Não, a velocidade aí não tem nada a ver. Não é a percepção que vai ser prejudicada pela velocidade. Isso não vai fazer diferença, então para o item essa proposição é falsa. Letra C. O cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena. Imagina você olhando um objeto distante de você. Aquele objeto que está distante, sei lá, 100 metros, ele pode ter 2 metros de altura, realmente. Mas você aqui, a 100 metros dele, você não identifica esses 2 metros de altura. Para você, esse objeto que está a 100 metros de você, 200 metros, ele sempre lhe parece menor em virtude da distância. O cérebro entende esse objeto longe como sendo menor. Então, esse é um modo do cérebro entender a situação. E no caso do espelho, mesmo a imagem no espelho convexo estando próxima do espelho, como ela, realmente ela está mais próxima, mas ela aparenta ser menor porque ela está mais longe em relação ao objeto. Então, nesse caso, a pessoa interpreta a situação porque o cérebro faz essa leitura, né? O cérebro interpreta coisas longe como sendo menores. Mesmo às vezes, quando a gente se aproxima do objeto, ele tem uma altura equivalente à nossa, mas pela distância, ele interpreta como sendo menor. Esse é o item correto. Mas só para a gente certificar os outros, letra D. O espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual do motorista. Lembra, isso é verdade, o espelho convexo faz isso, mas isso não explica a situação. E letra E, o motorista perceber a luz na parte lateral do olho, também uma situação que não tem nada a ver com a ideia. Então, resposta correta é o cérebro que interpreta distante uma imagem pequena. Bom, um outro fenômeno óptico que a gente tem que trabalhar, é importante, é o chamado fenômeno da refração, que também apareceu lá em ondas, né? Onde a luz bate e acaba atravessando um material que é transparente a essa luz. Lembra, é importante que a gente entenda refração para poder entender lentes. A reflexão, a gente viu no slide agora há pouco, que era importante para a gente entender os espelhos. A refração é importante para a gente entender as lentes. Entendeu? Então, a diferença é justamente o fato de que a luz bate num obstáculo e que é transparente a essa própria luz, esse obstáculo não consegue impedir a passagem e a luz passa. Como a lente aqui da câmera. A luz chega e atravessa a lente. Meus olhos, os seus olhos, a mesma coisa. O material que compõe os nossos olhos é transparente à passagem de luz. Então, não tem como haver reflexão e a luz acaba passando, se não toda, uma grande parcela, certo? O exemplo dessa situação é quando a luz passa do ar para a água. Acompanha aí. Você tem aí essa linha que apareceu, é a superfície que separa ar da água. A luz vem do ar e quando atravessa para dentro da água,
nesse meu exemplo aqui, nesse desenho, tem um desvio. Acompanhe aqui, por favor. É justamente essa situação da luz vir do ar para a água e entendendo que o ar tem uma constituição, a água tem outra. E a luz, quando anda de um material para outro, sente diferença na sua propagação, é mais difícil andar dentro da água do que no ar. Nessa situação, a gente repara que a luz tem uma mudança na sua velocidade de propagação. E essa mudança, nesse caso aqui, causa um desvio. E é esse desvio, muitas vezes, que vai ser chamado de refração. E essa refração justamente vai explicar uma certa série de situações, como por exemplo a situação de que eu recebo o sinal luminoso de um objeto e esse sinal luminoso é jogado lá no fundo do meu olho, na retina, ele é desviado para lá, tá certo? E essa situação é a virtude da chamada refração. Bom, uma coisa que precisa ser bem atento é que o que realmente provoca a refração é a diferença entre índice de refração entre os meios envolvidos. O que vem a ser esse índice de refração? É um índice, é um número que mede o quanto um material desvia a luz ou refrata a luz em relação a outro. Materiais, em geral, mais densos, são materiais que desviam a luz com maior intensidade. Tá certo? Então, ali quando a gente viu ar e água, a água, por ter maior concentração de moléculas, dificulta a passagem da luz de um jeito que o ar não faz. Então, os dois materiais têm um chamado índice de refração, um número que designa essa dificuldade, né, específico para cada material. Para a gente procurar fechar essa situação, né, terceira aplicação aí. Acompanha. Um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresentava valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial um material óptico artificial, tridimensional, formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Presta bem atenção nessa parte do texto. Não são encontrados em materiais naturais. Então, isso aí não é natural. Esse material tem sido chamado de canhoto. Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio? Bom, vamos trabalhar a situação já a partir da letra A e vamos analisar. E depois as outras letras a gente faz na mesma ideia. O que está acontecendo aqui? Tem um raio de luz que incide, um raio que chega, bate no metamaterial e essa outra seta aqui indica o depois de bater no metamaterial. Nessa situação você vê que essa região aqui é o material. A luz, nesse exemplo aqui, nessa alternativa, a luz nem passou para o metamaterial. Ela refletiu, ela bate e volta. Nessa situação nem refração aconteceu, portanto o item está falso. Tá certo? A gente tem que ter a refração quando o material troca de a luz, perdão, troca de material. Aqui nem isso aconteceu, está descartado. Próximo item, coloca a situação já que o raio de luz passou para dentro do metamaterial. Só que essa passagem aqui, apesar de não ser provável, né, é uma passagem comum, que seria raio incidente e raio refratado, aquele que passa para dentro do outro material, estando em lados opostos, em quadrantes diferentes. A situação da refração se coloca dessa forma. No exemplo que eu dei na animação agora há pouco, apareceu justamente a luz vindo do ar e passando para a água para outro quadrante de operação. Nessa situação aqui já está acontecendo exatamente isso. O raio está num quadrante, e o refratado, o incidente está num quadrante, o refratado está em outro. Isso é normal de acontecer, mas está errado esse item, porque o metamaterial, como ele tem índice de refração diferente do ar, deveria ter um desvio. E o desvio não acontece, está vendo que o raio passa reto, certo? A próxima alternativa é uma alternativa que seria normal, do raio de luz chegar, incidente, e passar dentro do metamaterial. Isso aqui seria o normal de acontecer se o material fosse normal. Mas como ele é especial, ele traduz características que os outros não traduzem, isso aqui não deve ser verdadeiro. Justamente porque isso aqui indica a situação de um índice de refração positivo, normal, o que a gente está acostumado. Na sequência, a gente chega na resposta correta.
Porque em vez da luz passar para o quadrante que deveria ser normal de passar, a luz tem um desvio no sentido de retorno, de voltar, para ir para o mesmo, vamos dizer, mesmo quadrante de operação do raio incidente. Nessa situação, a gente tem um metamaterial funcionando. E para finalizar, o último item que está errado também, né? A gente tem que o raio de luz chegaria e pararia no metamaterial, seria absorvido ali. E não é o que acontece com o metamaterial, ele é transparente a passagem de luz. Certo? Então, a resposta correta, letra D. Bom, com essa situação, a gente finaliza a aula de hoje, né? Lembrando que sempre eu acabo fazendo esse lembrete para você. Se tiver alguma coisa que ficou não muito claro, você precisar rever, entra no site www.acertosponteiros.com.br, revisa a aula, dá uma olhadinha de novo, né? Vê os exercícios novamente, vê se a compreensão fica melhor, tá certo? Por hoje era só. Próximas 2 aulas a gente vai trabalhar a parte de eletricidade, uma parte que é muito exigida pelo Enem, né? A situação que a gente vai ver uma cobrança muito forte, né? Espero que essa aula de hoje tenha ficado a contento. Um abraço, até mais.